Um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai continuar a produção das nossas peças do jogo de banheiro Paciência. E essa é a aula do nosso tapete pé do vaso. E as medidas aqui desse modelinho tapete pé do vaso foram as seguintes medidas, todo feito no barbante número 6. Trabalhei aqui todo no barbante número 6. Dessa ponta aqui do recorte até o final, aqui até o final, temos 55 centímetros. Então, desta ponta até essa parte, temos 55 centímetros. Da parte do recorte, que é aqui a abertura, até o final, temos o total de 40 centímetros aqui. Deixei 40 centímetros dessa parte aqui até aqui no final, 40 centímetros. E a largura, temos 45 centímetros aqui de largura, 45, 46, depende aí da textura que tá o ponto da gente, porque tem dia que tá maior, tem dia que tá menor, enfim. E coloquei aqui no recorte, essa parte do recorte tem um total de 20 centímetros aqui de abertura. E assim, se você gostou desse modelinho, a videoaula aqui do tapete, temos o tapete de porta, já está disponível, vou deixar para você aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Esse é o tapete Paciência. E nós temos também já disponível a videoaula da nossa tampa do vaso. Vai ficar para você aqui na descrição do vídeo também. E vou deixar o contato da M2 Personal Laser, que faz etiquetas de ótima qualidade aqui. Ótima qualidade as etiquetas da M2 Personal Laser. E também faz placas de artesã de vários modelos aí e várias formas. É só você se informar no WhatsApp da M2 Personal Laser e escolher lá os seus produtos. E se você gostou desse modelinho de jogo de banheiro, não esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo aí as outras peças. Ainda temos que fazer as outras peças. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já tenha gravado a aula da caixa acoplada e também porta-papel higiênico. Então, você pode dar uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado do canal, porque assim você pode ver também se já estão disponíveis as outras aulas. E se você está fazendo na sequência, eu vou postar logo mais também as outras peças, como a caixa acoplada e o porta-papel higiênico. E simbora para a videoaula! Para a gravação dessa aula, a gente vai usar os materiais da Barbante Pires. Vou usar aqui o barbante número 6 na cor cru, barbante número 6 na cor cru, e vamos usar aqui o barbante número 6 na cor rosa, a agulha 3,5 e aqui a nossa tesoura. No final da videoaula, eu falo para você bem certinho qual foi a quantidade de barbante aqui nas duas cores, qual foi a quantidade na cor cru e também qual foi a quantidade aqui de barbante na cor rosa. Sempre eu falo no final da videoaula, quando eu termino aqui de fazer toda a peça, eu deixo para você tudo bem certinho no final da videoaula. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Barbante Pires para que você possa fazer o pedido, a encomenda aqui dos seus materiais de ótima qualidade. E a Barbante Pires também tem promoção todos os meses. É só você se informar no WhatsApp da Barbante Pires, que estará aqui na descrição do vídeo para você. Vou iniciar pela cor rosa, aqui, número 6, cor rosa, agulha 3,5. Vamos fazer o total de 32 correntinhas. Vamos lá? 32 correntinhas. E com o total aqui de 32 correntinhas, a gente vai voltar lá na quinta. Isso significa que vamos deixar 4 correntinhas aqui de espaço. 1, 2, 3, 4, quinta correntinha. E a gente já começa aqui a fazer os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos lá? Um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou lá e faço um ponto alto, vou na próxima correntinha e faço um ponto alto.
o total de 3 pontos altos. E assim a gente ficou com a nossa argola de 4 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de intervalo, vou na próxima e vamos trabalhar aqui o total de 3 pontos altos. Vamos lá? 3 pontos altos. Um ponto em cada correntinha de base. E dessa forma, a gente vai fazer os bloquinhos até o final. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base e vamos trabalhar aqui os bloquinhos até o final. Um ponto em cada correntinha de base. E fazendo uma correntinha de intervalo e pulando uma correntinha de espaço até o final. E aqui a gente ficou com um total de 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no final a gente tem uma correntinha lá sobrando, que é a correntinha aqui pro arremate. Ficou uma correntinha aqui de sobra. Agora, para voltar, eu faço 3 correntinhas para a altura do ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho, sempre vire para a mesma posição. Vou fazer mais uma correntinha, que é a correntinha de intervalo aqui entre um bloquinho e outro. E dessa forma, a gente subiu o total de 4 correntinhas. Agora, eu vou para cada intervalo aqui, trabalhando 3 pontos altos dentro do espaço de cada uma correntinha. Eu vou lá e faço 3 pontos altos, faço uma correntinha e dessa forma eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos até a gente chegar lá na nossa curva. E na curva eu volto com você. E até chegar aqui na curva, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos. E aqui eu fiz uma correntinha, vou entrar naquela argola de correntinha que a gente deixou, aqui da argola de 7 correntes. Aqui dentro, eu vou fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha. E assim eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até a gente completar aqui o total de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Faça um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Assim, a gente completa o total de 7 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 pontos aqui, separados por uma correntinha. Faço uma correntinha e agora eu vou repetir do outro lado tudo que a gente fez desse lado. Então, vamos trabalhar lá, bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos lá de uma correntinha. A gente faz 3 pontos altos, uma correntinha e vamos trabalhando 3 pontos altos aqui em cada um dos intervalos até a gente chegar no final. E a gente vai ficar com um total de 6 bloquinhos também. E aqui, como eu disse, temos lá a nossa curva com os 7 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui do outro lado temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui no final também. Agora, eu faço uma correntinha, dou a laçada aqui para fazer um ponto alto, pegando lá o nosso primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou lá, pego aqui e faço um ponto alto. Finalizando aqui a nossa segunda carreira aqui. Agora, vamos para a terceira. Subo 3 correntes para a altura do ponto alto, agora, desta vez, é apenas 3 correntes. Viro o meu trabalho, sempre vire para a mesma posição. Aqui, a gente está trabalhando o recorte. Dentro do intervalo aqui da correntinha, eu vou fazer apenas 2 pontos altos aqui. Faço apenas 2 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar os bloquinhos até a gente chegar
lá na curva. Então, vamos fazer os bloquinhos de 3 pontos altos aqui, até a gente chegar na curva. Sempre colocando 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha, 3 pontos altos, e vou fazendo uma correntinha. Faço 3 pontos altos, uma correntinha, enfim, bastante fácil e simples. E se você estiver achando a videoaula devagar, é só você usar aqui a opção de acelerar o vídeo. Aqui a gente tem também a opção de acelerar o vídeo, mas eu tenho que fazer a aula bem devagar por causa das meninas que têm dificuldade, ok? E assim, eu trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 bloquinhos aqui, até chegar na curva. E aqui dentro da curva, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Então, eu entro no primeiro intervalinho aqui, faço 2 pontos altos, uma correntinha, vou no próximo intervalo, 2 pontos altos, uma correntinha, próximo intervalo, 2 pontos altos, e assim por diante. A gente vai trabalhando aqui toda a nossa repetição. Fazendo 2 pontos altos em cada um do espaço aqui de uma correntinha. Uma correntinha e 2 pontos altos até o final. E aqui a gente fez o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, do outro lado, a gente segue a mesma repetição. Agora, aqui, bem do ladinho lá, a gente vai fazendo, ó, copiando ao lado anterior. A gente vai copiar aqui o lado anterior. E assim, a gente vai fazer o total de 7 bloquinhos até o final. Bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Fizemos 6 bloquinhos de 2 pontos, aqui separados por uma correntinha. Agora, a gente vai fazer 7 bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente terminar aqui e voltar com a próxima carreira. E eu vou fazer e já volto com você. E aqui, no final da nossa terceira carreira, a gente ficou aqui com 7 bloquinhos de 3 pontos altos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o final. E temos aqui o total de 6 bloquinhos de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E vamos fechar aqui a nossa terceira carreira. Terceira carreira. Aqui, no final, eu coloquei 2 pontos abraçando lá a correntinha. E o último ponto é sempre na terceira correntinha aqui. A gente pega lá a terceira correntinha e faz o último ponto alto do nosso bloquinho de 3 pontos. Agora, vamos para a nossa quarta carreira. E eu vou subir com 3 correntinhas para a altura do ponto alto e mais uma correntinha aqui, que é a correntinha de intervalo. Total, 4 correntinhas. E assim, viro para a nossa quarta carreira. E aqui na quarta carreira, a gente vai fazer uma carreira completa somente com bloquinhos de 3 pontos altos. E assim, vamos lá produzir a carreira completa com bloquinho de 3 pontos altos e eu já volto com você. E aqui, na quarta carreira, a gente fez o total de 19 bloquinhos de 3 pontos altos, o total de 19 bloquinhos aqui por toda a carreira, 19 bloquinhos. E no final, eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto pegando aqui a terceira correntinha. Faço aqui o meu último ponto alto, finalizando a nossa quarta carreira. E agora, a gente vai para a quinta carreira. Faço 3 correntinhas, agora a gente faz só 3, vira o trabalho. Dentro do intervalo aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos, perdão, mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos até a gente chegar lá na nossa curva.
Então, vamos trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha aqui de intervalo. Faz 3 pontos altos, uma correntinha, e assim vamos preenchendo todos os espaços de uma correntinha com 3 pontos altos e uma correntinha aqui de intervalo. E eu encontro com você na curva. E aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos até a gente chegar na curva. E aqui, da nossa curva, da nossa quinta carreira, gente, nós contamos a carreira assim, dessa forma. A partir aqui dessa carreira da base do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a partir dessa carreira aqui que a gente começa a contar. E aqui, agora, a gente vai fazer o total de 6 leques. Então, eu entro aqui no intervalo, vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E assim, a gente fez o nosso primeiro leque. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vamos trabalhar aqui o total de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo lugar. Enfim, vamos fazer o total de 6 leques aqui na nossa curva, o total de 6 leques. Trabalhei o total de 6 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 leques aqui na nossa curva. E do outro lado, a gente faz aqui o restante da carreira, que é do mesmo jeito que a gente fez esse lado. O total de 7 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim, a gente finaliza a nossa quinta carreira. E vamos lá para a nossa sexta carreira aqui. Para a sexta carreira, a nossa sexta carreira, a gente vai iniciar com 4 correntinhas. 4 correntinhas, viro o meu trabalho, sempre vire para o mesmo lado. Vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos até chegar lá no meu primeiro leque da curva. Então, vamos trabalhar aqui, bloquinho de 3 pontos altos até chegar no primeiro leque da curva. Então, vamos lá, fazendo a repetição de bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma correntinha, com uma correntinha aqui de intervalo. Então, vamos lá, e eu já volto com você na nossa curva. Estamos na nossa sexta carreira. E aqui, até chegar do lado do meu leque, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos até chegar aqui do lado do meu leque. E esta é a nossa sexta carreira aqui, sexta carreira no esquema de ida e volta, carreiras de ida e volta. Então, aqui eu faço uma correntinha. E agora, a gente vai trabalhar o total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu entro no intervalo, faço 2 pontos altos, uma correntinha. Entro no intervalo, 2 pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Então, vamos lá, fazendo toda essa repetição aqui de 11 bloquinhos de 2 pontos altos aqui em toda a curva, que é... A gente vai fazer 2 pontos altos de um leque ao outro, até chegar aqui no último leque da nossa curva. Então, vamos lá e eu já te mostro. Trabalhamos o total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e volto à repetição aqui dos bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Então, vamos lá, finalizar 3 bloquinhos, ou 3 pontos altos em cada um dos intervalos, 3 pontos altos em cada um dos intervalos aqui, com uma correntinha de intervalo, até o final aqui da nossa sexta carreira. Então, vamos lá, e eu já volto com você.
E assim, finalizando a nossa sexta carreira, aqui do outro lado, 7 bloquinhos também, igual a gente fez esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui do outro lado é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no final eu faço uma correntinha, dou a laçada, vou fazer um ponto alto pegando aqui a terceira correntinha, faço o meu ponto alto. Agora, eu vou cortar aqui esse fio, vou pegar a cor natural, cortei lá o meu fio, agora peguei aqui outra cor, vamos dar aqui um espaçozinho para o arremate, um pedacinho para o arremate, dou 2 laçadas aqui na minha agulha, 2 laçadas, pego aqui a minha peça, vou colocar no mesmo lugar onde a gente tinha terminado, aqui mesmo, no mesmo lugar. Como estamos fazendo carreira de ida e volta, para a sequência ficar mais certinha aqui. Por isso que eu vou iniciar aqui no mesmo lugar onde eu finalizei. Então, solto aqui, puxo uma laçada, vou soltar 2, ó, ficamos com 2. E aí, eu pesco e aqui eu solto mais 2. E assim, ficamos com o nosso primeiro ponto alto aqui da carreira. Então, eu viro o meu trabalho. Vou deixar essa partezinha aqui para o arremate. Aqui dentro do intervalo da correntinha, eu faço mais 2 pontos altos. E assim, a gente já iniciou com o bloquinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha e vamos fazer bloquinho aqui por toda a carreira. Então, vamos lá, trabalhar bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e bloquinho de 3 pontos altos aqui em todos os intervalos. 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha por toda a nossa 7ª carreira, ok? E aqui, na nossa 7ª carreira, primeira carreira de mudança de cor, 7ª carreira, temos o total de 26 bloquinhos de 3 pontos altos. O total de 26 bloquinhos de 3 pontos altos aqui por toda a carreira. 26 bloquinhos. Aqui no final, como sempre, eu fiz 2 pontos altos abraçando aqui a correntinha, lá, 2 pontos altos, e o último ponto alto na terceira correntinha. Finalizando aqui, sim, a nossa 7ª carreira. Como eu disse, a gente conta a partir da carreira da base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? A partir aqui, desta base aqui, inicial. Agora, a gente vai fazer a nossa 8ª carreira. E eu vou subir 4 correntinhas, vou virar o meu trabalho e, novamente, a gente vai trabalhar aqui, vamos fazer uma carreira apenas de bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos fazer mais uma carreira de bloquinho de 3 pontos altos, 8ª carreira, apenas bloquinho de 3 pontos altos, e eu já volto com você. E aqui ficamos com um total de 25 bloquinhos, 25 bloquinhos. Aí, aqui no final, a gente vai fazer o total de 27 correntinhas. Então, aqui no final, a gente faz 27 correntinhas. 27 correntinhas, já venho aqui, corto o meu fio, cortei aqui o meu fio. A gente vai prender o nosso fio aqui do outro lado. Vamos prender aqui do outro lado. A gente vai prender lá na terceira correntinha. Aqui temos a terceira correntinha. A gente prende o nosso fio aqui. E já com essa correntinha aqui, a gente vai fazer o total de 27 correntinhas. 27 correntinhas, eu vou fazer mais 2 aqui para virar. Então, isso significa 28, 29, total de 29 correntinhas. Porque a gente tem que fazer 2 aqui para virar. E eu vou lá na terceira, na quarta, perdão, a gente deixa aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos na quarta. E já vamos começar a fazer aqui os nossos bloquinhos. As 3 correntinhas valem como um ponto alto, e assim eu faço aqui mais 2 pontos. E já iniciamos com um bloquinho de 3 pontos, contando com as 3 correntes.
faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e vou trabalhar novamente aqui o bloquinho de 3 pontos altos. E dessa forma, a gente vai até chegar lá no final. E assim, fiz a sequência aqui até chegar na nossa emenda aqui nessa parte. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos o total de 7 bloquinhos aqui. E não tem nenhuma correntinha de intervalo aqui nessa parte. É assim mesmo, porque depois essa parte vai ficar assim, meio curvadinha. Para encaixar melhor no pescoço lá do vaso, que essa parte aqui é a parte do recorte. Agora, a gente continua, faço uma correntinha e continuo. Vou entrar dentro desse intervalo aqui mesmo, lá dentro do espacinho, ó, e fazer mais um bloquinho bem aqui dentro. Aí, eu faço lá 3 pontos altos aqui dentro desse intervalo. Faço uma correntinha e vou continuar a repetição aqui, ó, ele ficou assim, dessa forma. Coloquei mais um bloquinho aqui dentro desse intervalo, assim, dessa forma. Agora, a gente vai continuar a repetição aqui dos bloquinhos até chegar na curva. E aqui, continuei a repetição até chegar na posição aqui da minha curva, é bem aqui onde que começa a nossa parte circular, e contando ao todo, aqui, ao todo, completo, a quantidade de bloquinhos para você não se perder. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O total de 15 bloquinhos até chegar nessa parte aqui, para você não se perder aí. 15 bloquinhos. Agora, a gente vai fazer o total de 10 leques aqui de aumento. 10 leques aqui de aumento. Então, é os nossos leques normais. Então, entra aqui. Depois de fazer 15 bloquinhos, a gente fez aqui o total de 15. E aqui, a gente já começa a repetição dos leques. Então, faz 2 pontos altos, entro dentro do intervalo, faço uma correntinha e mais 2 pontos altos. Um leque normal aqui dentro do espaçozinho. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. E dessa forma, a gente vai fazer o total de 10 leques. A gente fez 2, vamos fazer 10. Trabalhei o total de 10 leques, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 leques aqui de aumento na nossa parte circular. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui nesta parte. Igual aqui não tem intervalo de correntinha, a gente já vai para o próximo ponto e vamos aqui trabalhando a repetição até o final. E assim, a gente vai fazer aqui do outro lado o total de 15 bloquinhos de 3 pontos altos. 15 bloquinhos de 3 pontos altos aqui no final também. Então, vamos lá fazer 15 bloquinhos de 3 pontos altos até o final. E assim, trabalhei 15 bloquinhos. Aqui na parte do recorte, a gente tem o total de 7 até o final. E aí, a gente não tem aqui a correntinha de intervalo, a gente só pulou aqui o ponto alto e já começou a fazer a sequência, sem correntinha de intervalo, ó, assim, dessa forma, até o final. E aí, a gente fez o total de 7 aqui no final. O total completo, depois do último leque de aumento, a gente tem 15. Vamos lá conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O total de 15. E aqui no final, já vamos cortar o nosso fio, porque vamos trabalhar com a cor da base novamente. Então, eu venho aqui, cortei lá o meu fio. E vamos lá trabalhar com a nossa cor da base. E aqui no nosso intervalo ficou assim, dessa forma, porque essa é a parte de encaixe embaixo do vaso. Fica assim, desta forma. É bem chatinho, né?
bem chato de fazer mesmo. Vou virar o meu trabalho, porque eu vou colocar o meu fio bem aqui aonde a gente cortou esse anterior. Então, vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha, deixando uma partezinha aqui para o arremate, deixo lá uma parte para o arremate, e vamos para a nossa 10ª carreira. A gente finalizou aqui a 9ª carreira, agora a gente vai para a 10ª. Então, vou entrar aqui no mesmo lugar e vou puxar uma laçada, solto 2 e solto 2. Assim, fiz o meu ponto alto falso. Faço uma correntinha, vou puxar aqui para ajustar essa parte que tá sem arremate aqui. Fiz uma correntinha, vamos trabalhar bloquinho de 3 pontos altos aqui, bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui no nosso primeiro leque. Chegando aqui, eu já volto com você. E aqui, até chegar na minha curva, do lado do meu lequezinho aqui, a gente tem o total de 15 bloquinhos aqui, 15 bloquinhos de 3 pontos altos. A gente subiu aqui com o nosso ponto alto falso, a nossa correntinha, e fizemos o total de 15 bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui no final, eu vou fazer, dentro do meu leque, já 2 pontos altos. Então, a gente vai começar a fazer aqui por toda a curva, bloquinhos de 2 pontos altos em todos os intervalos. Então, eu entro dentro de cada um intervalo, faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos dentro de cada intervalo. Então, assim, vamos lá finalizar toda essa parte. E aqui, na 10ª carreira, eu fiz o total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos aqui em toda a minha curva. O total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos, 10ª carreira. Agora, para finalizar a 10ª carreira, a gente vai fazer o total de 15 bloquinhos novamente, 15 bloquinhos do outro lado, aqui, do mesmo jeito, bloquinhos de 3 pontos altos, total de 15. Então, vamos lá produzir. Trabalhei 15 bloquinhos aqui até o final, 15 bloquinhos, e aqui eu vou deixar o meu fio à espera. Então, eu pego o marcador, passo aqui na minha laçada e deixo assim para poder não desfazer aqui a minha carreira, porque a gente vai precisar dessa cor para a gente fazer o detalhe principal aqui do nosso modelo. Então, assim, a gente não vai cortar o fio, vai deixar ele aqui à espera. Se você não gosta, não tem paciência com o fio aqui, você pode cortar, mas eu vou colocar ele no mesmo lugar. Então, vamos evitar arremates. Enfim, agora vamos fazer 3 carreiras aqui, ida e volta apenas de bloquinho, mas é na cor mais clara. Então, eu peguei aqui a minha cor mais clara, vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou virar aqui o meu trabalho, porque eu vou iniciar bem aonde a gente finalizou aqui. Vou entrar lá no último ponto alto, eu entro aqui, e dentro dele eu já faço aqui o meu ponto alto falso, assim, desta forma. Agora, dentro do espaço da correntinha, faço mais 2 pontos aqui, 2 pontos altos, iniciando aqui o meu primeiro bloquinho. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira com bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos, 3 pontos altos em toda a carreira. Essa é a 11ª carreira, e assim a gente faz 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui em todos os intervalos até o final, bloquinhos de 3 pontos altos na nossa 11ª carreira. E eu vou fazer aqui e já volto com você para te mostrar a quantidade bem certinha. E assim, por toda a carreira, trabalhei um total de 50 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. O total de 50 bloquinhos de 3 pontos altos até o final, aqui na nossa 11ª carreira. E vamos para a 12ª, eu vou subir 4 correntinhas, viro o meu trabalho, e aqui vou fazer a 12ª carreira apenas com bloquinhos de 3 pontos altos.
Novamente, bloquinhos de 3 pontos altos em todos os intervalos com uma correntinha aqui de espaço. Então, a gente vai em todos os intervalos, 3 pontos altos, faço uma correntinha e faço 3 pontos altos, enfim, até o final. 12ª carreira, apenas de bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui, finalizando a nossa 12ª carreira, deu um total de 49 bloquinhos. E vamos lá, fechei aqui, fiz uma correntinha e coloquei o meu ponto alto lá na 3ª correntinha aqui, finalizando a 12ª carreira. E vamos lá para a 13ª. Sobrou 3 correntinhas e agora a gente vai trabalhar aqui dentro do intervalo. Lá do espaçozinho de uma correntinha, a gente faz mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e agora na 13ª carreira, a gente vai trabalhar novamente aqui bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Então, vamos lá fazer bloquinho de 3 pontos altos com separação de uma correntinha até o final dessa 13ª carreira e eu já volto com você. E assim, finalizei a 13ª carreira aqui, apenas com ponto bloquinho também. E aqui a gente tem o total de 50 bloquinhos na nossa 13ª carreira, 50 bloquinhos. Aí, aqui eu vou cortar o nosso fio pra gente voltar a trabalhar aqui do outro lado, lá no detalhe. Cortei aqui o meu fio, agora a gente vai lá para onde está o nosso marcador e o meu tapete vai ficar virado para mim assim, desta forma. A parte do recorte vai ficar lá para baixo e esse lado vai ficar aqui voltado para mim. Vou retirar aqui o marcador. Vou colocar aqui nesta laçada onde estava o marcador. E subindo daqui mesmo, dessa laçada, a gente vai fazer 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou prender aqui, segurando lá e prendendo no bloquinho, aqui no próximo bloquinho, no ponto do meio. Eu vou lá no ponto do meio aqui do bloquinho, esse, e vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, novamente faço 6 correntinhas. E assim, eu vou dobrando aqui a carreira e sempre pegando o ponto alto do meio, lá, ó, o ponto alto do meio, aqui do bloquinho, e fazendo um ponto baixo. E a gente vai novamente, 6 correntinhas. Vou para o próximo. E faço o ponto baixo, assim, dessa forma. Novamente, 6 correntinhas. E vou lá no ponto do meio, ó, pego aqui o ponto do meio, tô fazendo assim pra você ver bem certinho. É sempre o ponto alto do meio aqui do bloquinho, a gente faz um ponto baixo. Assim, dessa forma. Vou lá e faço o ponto baixo. E a gente vai completar essa repetição de argolas aqui até o final. Voltei aqui porque cheguei na parte que é apenas de 2 pontos altos aqui no bloquinho, porque temos lá o nosso bloquinho de 2 pontos altos. E pode ser que tenha alguém com dúvida aqui nessa parte. É do mesmo jeito, a gente vai só passar aqui a agulha, assim, desta forma, passando por dentro dos 2 pontos. Aqui no meio, né? Você entra aqui no meio dos 2 pontos, passa assim de trás para frente, lá no meio dos 2 pontos, e vai fazer o ponto baixo bem no meio dos 2 pontos aqui, porque a gente tá fazendo essa parte aqui assim, de ponta cabeça, né? A gente tá fazendo ao contrário, porque na verdade era pra gente tá fazendo assim, mas como a gente está fazendo carreira de ida e volta, aí por isso que a gente está fazendo ao contrário, pra gente não ficar cortando o fio toda hora, pra ter muito arremate. E assim, aqui nessa parte, é do mesmo jeito que a gente fez lá nas outras peças. A gente vai colocar a agulha aqui, passando lá no meio, ó, eu coloco a agulha lá dentro do espaço
entre os dois pontos, bem assim, no meio, aqui no meio dos dois pontos. E aí, a gente pega e separa aqui os dois no meio e faz o ponto baixo. Continua com a repetição de 6 correntinhas do mesmo jeito. E assim, a gente só vai colocando aqui o nosso ponto baixo no meio dos dois pontos altos lá, ok? Bem no meio, olha como fica. Assim, bem no meiozinho aqui, entre os dois pontos altos, assim, desta forma. E assim, vim fazendo toda a repetição que eu expliquei para você agora, aqui colocando o pontinho no meio, depois comecei a colocar o ponto baixo aqui nos pontos de bloquinho, no meio do ponto do bloquinho aqui, até o final. E aqui no final, a gente vai fechar do jeito que a gente fechava lá no tapete. Então, a gente faz aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, vou dar a laçada e vou pegar o ponto alto aqui no pontinho de base, que é lá no ponto alto falso aqui. A gente vai colocar o nosso ponto bem aqui, pegando lá a laçada desse ponto aqui anterior, ok? Aqui, dessa forma. Peguei lá, coloquei o meu ponto e faço o ponto alto bem aqui no cantinho. E ele fica desta forma. E aqui a gente já vai virar pra gente começar a próxima carreira, que a próxima carreira agora a gente vai trabalhar pela frente. E aí, a gente faz igual, eu soltei aqui pra vir pra posição certa, a gente vai fazer igual lá nos tapetes. Eu vou passar por debaixo dessa laçada aqui, vou vir na mesma direção aqui do bloquinho, lá da próxima carreira, a próxima carreira de base aqui, no pontinho do meio e faço o ponto baixo, prendendo lá o meu ponto. Fica assim, dessa forma. Aqui tá sem o arremate, é só puxar aqui essa parte e fica assim. Agora, a gente vem fazendo 6 correntinhas. E vamos prender todas as argolas. Então, eu passo a minha agulha por debaixo da argola, vou lá no pontinho aqui do meio e prendo com o ponto baixo. E dessa forma, a gente vai prendendo todas as argolas com aqui 6 correntinhas. 6 correntinhas e vou e prendo a argola. Sempre nessa sequência, não esquecendo de prender nenhuma argola. A gente faz 6 correntinhas. E vai lá e puxa a argola, passa a agulha aqui por debaixo da argola, vou lá no pontinho do meio e prendo. Se quiser, a gente pode até dobrar assim, vir dobrando pra gente prender de maneira mais fácil. Dessa forma, a gente vai prender até o final. E aqui, a nossa segunda carreira de argola fica dessa forma, bem desengonçado mesmo, parecendo que tá dando aqui tudo errado, mas é assim mesmo, fica todo bagunçado, desengonçado, embabadado, enfim, fica uma baguncinha aqui, gente, mas é assim mesmo, não se preocupe. Aqui no final, eu fiz 6 correntinhas e eu vou prender essa última argola aqui com um ponto baixo apenas. Então, eu ergo aqui, passo a minha agulha por debaixo, lá, da argola, e vou fazer um ponto baixo. Finalizando assim, a nossa segunda carreira aqui de detalhes de argolas, assim, dessa forma. Agora, que para subir para a última carreira de argola, a gente vai subir 6 correntinhas. Aí, eu vou virar o nosso trabalho e vou vir aqui nesse primeiro bloquinho, ó. Fiz as 6 correntinhas, vou arrumar aqui para mostrar melhor, assim. E vou ir nessa penúltima carreira aqui. Na última, não, é na penúltima carreira que a gente vai prender as argolas. Agora, eu passo aqui a minha agulha dentro do pontinho do meio, ó, que fica do bloquinho da mesma direção, dessa forma. Aqui nesse pontinho do meio, eu já faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo a mesma sequência, faço 6 correntinhas
Vou para o próximo bloquinho, que é essa penúltima carreira, não é na última. Então, dobra assim e deixa a última carreira sem prender nada. A gente vai prender aqui na penúltima carreira. Então, eu passo lá a minha agulha no pontinho do meio, ó, que é do bloquinho, ó, assim, dessa forma. E faço o ponto baixo, assim. E aí, eu continuo a sequência, 6 correntinhas. Vou para o próximo bloquinho, pego lá o pontinho do meio, assim, as duas laçadinhas. Não esquece de prender as argolas, não esquece. A gente vem e prende a argola. Dessa forma, a gente vai fazer toda a carreira assim, desse jeito, com o tapete voltado aqui para baixo, né? A parte maior vai ficar lá para baixo, que a gente está fazendo de cima para baixo, enfim, ao contrário, para evitar remate. Mas aqui o acabamento fica da mesma forma pela frente, ok? Então, vamos lá, dobrando aqui, não esquecendo de prender todas as argolas, ok? Completando aqui até o final, e aí ele fica assim, dessa forma, todo enrugado, que a gente estava fazendo de trás para frente, né? E aqui, para finalizar, eu fiz 3 correntinhas, então, vou dar a laçada, assim, no último aqui, que é o último intervalinho lá, ó. E faço o meu ponto alto lá no ponto baixo inicial, lá no ponto baixo lá do início. Aí, eu faço meu ponto alto aqui. E aí, fica assim, dessa forma, ó, pela frente e aqui aonde a gente estava, ao contrário, fica assim. Agora, eu vou virar o nosso trabalho, que a gente vai fazer aqui uma carreira de contorno de ponto baixo. Vou colocar aqui a minha agulha lá na laçada e a gente vai fazer a carreira de contorno em ponto baixo. Então, eu já vou aqui no meu primeiro ponto aqui do bloquinho e faço um ponto baixo. No próximo, a gente vai prender essa argola aqui. Então, eu passo por debaixo dela e prendo aqui no pontinho do meio. Vou lá e faço o ponto baixo. E assim, os próximos pontos a gente não vai prender. Então, o próximo eu faço por trás aqui da argola, sem prender a argola. E aí, faço o ponto baixo. No espaço da correntinha, um ponto baixo. No ponto do bloquinho, um ponto baixo. E aqui, eu passo por debaixo da argola, novamente, e vou prender com o ponto baixo aqui no ponto do meio. Ponto do meio do bloquinho, como a gente já estava fazendo as carreiras anteriores, a gente vai prender todas as argolas. E os demais pontos aqui, a gente não prende, a gente só faz ponto baixo aqui, sob ponto alto e ponto baixo no espaço da correntinha. Ponto do meio, bloquinho aqui, o ponto do meio do bloquinho. A gente pega e prende aqui com o ponto baixo. E dessa forma, a gente vai fazer todo o nosso contorno de ponto baixo até o final. Ponto sobre ponto e não esquecendo de prender a argola aqui de correntinha no ponto alto lá do meio do bloquinho com o ponto baixo, ok? Então, vamos lá, fazendo a sequência e eu já volto com você. Completei aqui todo o contorno de ponto baixo e a nossa carreira já fica assim, bem certinha mesmo. Já fica aqui tudo certinho, tudo no lugar. Agora, eu vou fazer todo o arremate dessas sobrinhas aqui, todo o arremate dessas partes, porque eu vou fazer um contorno aqui com ponto baixo pra gente estruturar aqui essa parte, para deixar ela bem certinha mesmo. E isso eu vou arrematar todas essas pontas aqui para poder fazer esse contorno de ponto baixo, toda essa parte aqui até chegar aqui do outro lado, a gente continuar as nossas carreiras. Então, vamos lá fazer aqui todos os arremates. Completei todos os arremates aqui,
toda a minha parte do recorte, fiz todos os arremates. Agora, vamos fazer o contorno aqui dentro do recorte. E aqui, onde a gente finalizou lá o nosso último ponto baixo, eu fiz o ponto baixo aqui prendendo a argola, depois eu fiz o ponto baixo lá na terceira correntinha. Aqui, a gente vai dar o contorno. Então, eu já entro dentro do intervalo lá, que é o intervalo lá do ponto, e faço aqui 3 pontos baixos, só para fazer aqui a curva. Fiz 3 pontos baixos. Agora, no próximo, eu vou fazer 2 pontos dentro aqui do intervalo, 2 pontos baixos. E aqui, no próximo, sem pegar aqui o nosso contorno, não vamos pegar os contornos, não. Vamos lá para o intervalo. E aqui no intervalo, faço 2 pontos baixos, vou para o próximo intervalo, faço 2 pontos baixos aqui, assim. Assim, a gente vai completando aqui até embaixo. Dentro desse bloquinho daqui também, 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo, porque é o ponto baixo que a gente faz a curva. Então, vou fazer mais uma aqui dentro do intervalo. E aí, agora eu vou pegar essas argolas aqui de correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu pego lá a argola e faço ponto baixo. No intervalo, coloco ponto baixo e aqui em cada ponto eu vou colocando ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente está aqui na parte do nosso recorte, aqui assim. Então, vou vindo fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui na nossa curva e eu já volto com você bem aqui na curva. Trabalhei ponto sobre ponto até chegar aqui na curva. E esse último pontinho aqui do bloquinho, que é o terceiro ponto aqui do bloquinho, esse eu não vou trabalhar, vou deixar ele sem fazer. E já vou para esse espaço de correntinha aqui. Então, esse eu deixei sem fazer, ó, vim trabalhando ponto sobre ponto, o último aqui sem fazer. E aqui no espaço, eu já vou colocar, ó, 2 pontos, vamos arrumar aqui essa laçada bem certinha, bem apertada. E aqui no intervalo, eu já coloco 2 pontos e vamos seguindo, colocando 2 pontos baixos em cada um desses pontos aqui do bloquinho que está na carreira de base. Então, eu vou lá no ponto, coloco 2 pontos baixos. Vou no ponto e abraço ele com 2 pontos baixos. E dessa forma, a gente vai fazendo aqui todo esse recorte até chegar na curva novamente. É só abraçar com 2 pontos baixos cada um desses pontos aqui das carreiras de base. Então, aí, cada um, 2 pontos baixos até a gente chegar lá na curva. E na curva, a gente vai fazer do mesmo jeito, 2 pontos baixos aqui, pulo o ponto aqui dessa parte e continuo a sequência assim, dessa forma aqui. E também aqui do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui nesta parte. Lá do outro lado, é do mesmo jeito, 3 pontos na curva, e assim a gente faz todo o restante aqui da repetição. Completei a parte do contorno, igualzinho eu falei para você. Esse lado aqui que a gente fez a repetição é do mesmo jeito aqui do outro lado, tanto nessa parte aqui, quanto na parte do contorno do recorte. Aqui eu fiz 2 pontos baixos, pulei um ponto aqui nessa parte e fiz toda a sequência ponto sobre ponto. Na curva, coloquei 3 pontos baixos aqui para poder virar, e aqui por último também 3 pontos baixos para poder virar. Agora, eu vou entrar aqui no primeiro pontinho lá, aqui nessa parte, para fechar a carreira, eu fecho com ponto baixíssimo, fechei com ponto baixíssimo.
aqui eu subo 3 correntinhas, vou para o próximo ponto, que é o ponto lá que a gente prendeu a argola, faço um ponto alto. O próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou colocar uma correntinha, vamos pular 2 pontos, 1, 2. E vamos fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base, 3 pontos. Faço uma correntinha, fica assim, dessa forma. Pulo um ponto de base e vamos trabalhar 3 pontos altos. Um em cada ponto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto e vamos trabalhar 3 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. E assim, a gente vai até o final. E assim, deixando 2 intervalos aqui, depois fazendo com um espaço, pulando uma correntinha de base, temos o total de 50 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, o total de 50. Até o final aqui, aí deu certo, deu correto aqui o final. A gente fez dessa forma somente para adaptar aqui a sequência de carreiras de base, né, do nosso bloquinho, para poder a gente fazer aqui as outras 2 carreiras do bico. Então, temos 50 bloquinhos aqui, o total de 50 bloquinhos de 3 pontos altos. No final, deu tudo certinho aqui, pulei um ponto de cada lado, só no início que a gente pulou 2 pontos para adequar aqui a contagem. Agora, aqui eu vou subir 3 correntes, vou trabalhar ponto sobre ponto aqui nesses 2 pontos, né? Na verdade, trabalhei o bloquinho aqui, sob bloquinho, e nesse intervalo eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e no próximo intervalo eu vou colocar um leque. Fiz uma correntinha e no intervalo aqui eu vou colocar um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto, uma correntinha, próximo intervalo, trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos aqui no próximo intervalo, uma correntinha e trabalho um ponto alto, uma correntinha, e no próximo intervalo, a gente trabalha o nosso leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A gente vai fazer essa sequência aqui até a gente chegar lá na nossa curva. Então, vou continuar essa sequência até chegar aqui no leque da curva, que é nessa posição aqui, pra gente colocar 2 correntinhas de intervalo. Então, chegando aqui, eu já te mostro bem certinho a quantidade de leque que deu, até a gente colocar 2 correntinhas de intervalo aqui na curva. E assim, eu fiz a repetição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques aqui, colocando apenas uma correntinha de intervalo, uma correntinha de intervalo. Depois, eu comecei a colocar 2 correntinhas de intervalo a partir aqui da nossa curva, da nossa parte circular. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 leques também aqui, o total de 8 leques na nossa curva, colocando 2 correntinhas de intervalo aqui para ter um caimento melhor. Depois, a gente voltou a fazer a repetição de uma correntinha, e foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 leques também, colocando aqui uma correntinha de intervalo apenas. Então, 8 colocando 2,
8 colocando uma desse lado e também 8 colocando apenas uma correntinha desse lado aqui também. E assim, finalizei aqui a minha carreira do mesmo jeito que a gente fez no início. Uma correntinha, um ponto aqui no espaço e colocando ponto sobre ponto. Agora, vamos lá para a nossa penúltima carreira. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, vou trabalhar ponto sobre ponto aqui novamente. Fiz 3 pontos. E continuamos ponto sobre ponto. Aqui no início, a gente tem o total de 4 pontos. Agora, eu dou a laçada na agulha, não vamos fazer essa correntinha aqui de intervalo. Dentro desse espaço, a gente vai colocar 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, a gente faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, enfim, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Bem fácil e bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu fiz 6 pontos altos aqui, nesta parte eu não vou colocar a correntinha de intervalo aqui. Eu vou pular lá a correntinha de intervalo e vou fazer um ponto baixo sob o ponto alto que está aqui, entre os motivos. Fiz o ponto baixo, dou a laçada novamente, vou para o próximo e faço a sequência aqui do motivo. 6 pontos altos separados por uma correntinha. E dessa forma, a gente vai fazer toda a carreira. Onde tem uma correntinha aqui de intervalo entre os motivos, a gente não vai colocar a correntinha de intervalo, a gente vai fazer normal. Mas na curva, onde a gente tem 2 correntinhas de intervalo, a gente vai colocar 2 correntinhas de intervalo, ok? Então, aqui, entre os motivos de uma correntinha, a gente não coloca a correntinha de intervalo. Faz o motivo aqui normal, sem colocar a correntinha de intervalo. E aonde a gente tem 2 correntinhas de intervalo lá na curva, a gente vai continuar colocando 2 correntinhas de intervalo, ok? Então, vamos lá finalizar essa carreira, muito fácil e muito simples. Completei toda a repetição, como eu disse, aqui nessa parte eu coloquei 2 correntinhas de intervalo em toda a curva. E na parte reta, a gente não colocou correntinha de intervalo. E ficou assim, dessa forma. Aqui no final, completando a repetição, do mesmo jeito que a gente fez no início, lá os 4 pontos altos aqui. Agora, a gente só corta aqui o nosso fio e vamos pegar a cor mais clara. E aqui, na cor mais clara, eu vou virar o trabalho para começar aqui do outro lado. A gente cortou o fio aqui, a gente vai lá para o outro lado, para o detalhe aqui da última carreira ficar para a frente. Então, aqui eu vou apenas dobrar assim o meu fio. Vou entrar aqui na terceira correntinha, prender o meu fio aqui, nessa parte. A gente prende aqui. Vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, fazendo ponto baixo mesmo. Vamos lá, fazendo ponto baixo aqui, em todos esses 4 pontos altos. Aí, aqui, eu já vou lá para o espaço da correntinha, não vou trabalhar ponto baixo aqui nesse ponto. Vou pôr o espaço da correntinha, faço o ponto baixo, agora a gente vai fazer o ponto picô. Faço 3 correntinhas, entro aqui nas 2 laçadas do ponto baixo e faço um ponto baixo. E assim, a gente fez o nosso ponto picô. E em cada um desses intervalos, a gente vai fazer um ponto picô. Então, vou para o próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto picô, próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, vou fechar aqui o ponto picô, próximo intervalo, ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o meu ponto picô aqui. E em cada motivo, a gente vai fazer o total de 4 pontos picô. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, eu dou a laçada na agulha, vou passar por detrás aqui,
passo a agulha lá atrás e saio do outro lado, aqui no ponto alto de base. Laço e faço aqui um ponto alto em relevo, assim, dessa forma. Aí, eu vou para o próximo intervalo aqui, sem correntinha, faço ponto baixo. E faço aqui toda a minha sequência de ponto picô, novamente, os 4 ponto picô aqui com 3 correntinhas. E a gente vai produzindo os 4 ponto picô com 3 correntinhas. E fecho com ponto baixo, e aqui fiz o meu último ponto baixo. Novamente, sem fazer correntinha, eu dou a laçada, passo a agulha assim atrás, saio do outro lado, assim, dessa forma, e faço aqui o ponto alto, e fica o ponto alto relevo. Vou para o próximo com ponto baixo, faço 3 correntinhas, enfim. Essa é a repetição até o final. E aonde temos aqui 2 correntinhas, que é nessa parte aqui que tá mais alto, 2 correntinhas, a gente vai colocar uma correntinha. Então, a gente termina de fazer aqui o último ponto picô, e faz o ponto baixo, aí a gente faz uma correntinha, faz o ponto relevo, uma correntinha, e continua aqui a repetição dos nossos pontos picô aqui do outro lado, onde tem o espaço de 2 correntinhas, a gente vai colocar uma correntinha de intervalo. E aqui nessa parte onde a gente não tem correntinha de intervalo, a gente não vai colocar, igual a gente fez aqui no início. E assim a gente vai até o final. E assim, completei toda a nossa última carreira. Como eu disse, aqui na parte onde a gente tem 2 correntinhas lá de intervalo, eu coloquei uma correntinha, fiz o ponto alto aqui em relevo. Uma correntinha e fiz o ponto alto em relevo. E ficou assim, dessa forma. Um caimento aqui perfeito em toda a nossa curva. E completei até o final. Se você quiser, já pode cortar aqui o fio e fazer o arremate, enfim. Mas eu gosto de passar mais uma carreira aqui de ponto baixo, nessa parte aqui do pé do vaso, para deixar essa parte mais estruturada, deixar ela com mais peso, para ela ter mais encaixe lá no pé do vaso. Então, eu gosto de fazer mais uma carreira aqui. E se você quiser, pode cortar o fio aqui e fazer os seus arremates, mas eu gosto de fazer mais uma carreira. E aqui, no mesmo lugar desse último ponto, eu faço mais um ponto para poder fazer aqui a curva. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá, a carreira de contorno de ponto baixo, colocando 2 pontos baixos aqui em cada um desses pontos que está aqui na base, 2 pontos baixos em cada um dos pontos. Nos demais pontos, eu coloco apenas ponto sobre ponto. Faço aqui o contorno, colocando ponto sobre ponto nos demais pontos aqui da base, colocando ponto baixo sobre ponto baixo em toda essa parte. Aqui no ponto do meio, que temos 3 pontos baixos aqui, eu coloco 2 pontos aqui para poder fazer a curva. Vou lá nele e coloco 2 pontos. Aí, essa parte, ela fica com mais acabamento, ó. Observe que dá mais acabamento aqui nessa parte, fica mais delicada. E aí, aqui eu coloquei 2 pontos, agora é só seguir colocando ponto sobre ponto por toda a carreira, gente. Lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Chegando aqui na curva, eu sempre pulo os 2 pontos. Eu pulo esse ponto aqui, lá na curva, aqui na parte reta. Eu pulo um ponto de cada lado e faço o contorno normal. E do outro lado, a mesma coisa. Pulo um ponto de cada lado e faço o contorno normal aqui dessa parte, para ficar mais certinho, mais aqui estável, a carreira ficar mais bonitinha, enfim, com mais acabamento. Vou completar toda essa parte,
vou fazer os arremates aqui, só fechar com ponto baixíssimo lá no início e fazer todos os arremates. Vou pesar toda a quantidade aqui de material nas duas cores, vou pesar e já vou te mostrar o resultado final. Terminei aqui o contorno e esse aqui foi o resultado, igual eu disse, eu pulei esse ponto e esse aqui. E só trabalhei ponto a ponto, aqui no final 2 pontinhos baixos, igual a gente fez aqui nesta parte, para poder fazer a curva e enfim, tudo igualzinho ao outro lado, só o contorno aqui. E o resultado final é esse aqui. Vamos lá para as quantidades de materiais que eu gastei para fazer. Já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser. Na cor rosa, aqui o rosa, número 6 da Barbante Pires, essa cor rosa, eu gastei o total de 160 gramas. 160 gramas na cor rosa. Agora, na cor cru, foi o total de 140 gramas aqui na cor cru. E vou deixar o contato da Barbante Pires para vocês na descrição do vídeo, porque temos promoção da Barbante Pires todos os meses. É só você se informar no WhatsApp da Barbante Pires, que vai ficar aqui na descrição do vídeo para você. E se você gostou dessa peça, quer receber mais videoaulas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E mais uma coisinha, quando você terminar de fazer aqui toda a sua peça, você gostar aí do seu resultado, não esqueça de escrever para mim aqui nos comentários qual foi a sua experiência com a videoaula. Se você gostou, se você conseguiu fazer, como ficou o seu modelo, se você gostou do resultado. Escreva aqui para mim sempre no final da videoaula, quando você terminar de fazer a sua peça, você fala para mim qual foi aí a sua experiência, qual foi o seu resultado com a videoaula. E que Deus abençoe todas as suas vendas. Deus abençoe as suas vendas, que venham mais e mais vendas, mais e mais projetos fáceis e simples de fazer. E um bom crochê e tchau! Obrigado!